Olá, começa agora na TV Assembleia o programa Assembleia Convida. E durante a próxima hora vamos falar do movimento Todos Juntos contra o Câncer, uma ação que reúne organizações sociais, pacientes, médicos, autoridades e a imprensa de todo o Brasil. E também vamos abordar o trabalho das associações que colaboram com a saúde no país. E para isso, tenho aqui nos nossos estúdios a administradora e comunicóloga Rita Domingues. Ela que também é secretária adjunta da Sociedade Civil Organizada da Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Rita. Obrigada pelo convite, deputado. Bem, e também a Carolina Cohen, que é diretora institucional da ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Carolina, seja muito bem-vinda. Olá, agradeço o convite. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos acompanhar uma matéria que fala do movimento Todos Juntos contra o Câncer, uma iniciativa que une cerca de 50 instituições que se propuseram a reivindicar juntas pelas demandas da oncologia no Brasil. Acompanhe. No Brasil, mais de 500 mil novos casos de câncer são diagnosticados por ano. Existem centenas de associações no país lutando para garantir melhores condições de tratamento aos pacientes. Mas, sozinhas, as mudanças e conquistas são mais lentas. Pensando nisso, 50 entidades se reuniram para começar a reivindicar pelas principais demandas da oncologia no Brasil juntas. Com isso, nasceu o movimento Todos Juntos contra o Câncer. A missão é de acelerar a promoção da saúde, a prevenção, o acesso ao tratamento e cuidados às pessoas com câncer no Brasil. Bem, por ano, cerca de 600 mil novos casos são diagnosticados aqui no Brasil. Uma triste realidade que traz consigo muito sofrimento para as famílias que passam a conviver com esse grande problema. E agora, Rita, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre a TJCC, como é chamado o movimento Todos Juntos contra o Câncer, eu gostaria que você falasse do seu empenho, da pessoa na luta com favor dos pacientes, né, de mieloma, múltiplos, e do trabalho que realiza em dois institutos importantes, que é o Espaço de Vida e a IMF, International Myeloma Foundation. Perfeito. Perfeito? Bom, deputado, a International Myeloma Foundation é uma fundação que está há 25 anos batalhando em termos de direcionamento, acolhimento, educação, acesso ao melhor tratamento em todo o mundo. No Brasil, nós somos o braço, na verdade, latino-americano e estamos há 11 anos lutando com esses mesmos ideais. A causa é uma paixão e essa paixão ela surgiu por um amor em família. Cristine Battistini, que é a nossa presidente, teve na sua mãe uma paciente de mieloma múltiplo. E quando, infelizmente, a doutora Marilena veio a falecer, ela foi convidada a presidir a IMF no Brasil e virou o braço latino-americano. Depois de alguns anos, a Cristine foi diagnosticada com câncer de mama. Então, ela passou do papel de cuidadora para paciente. Como a causa é uma paixão, ela acabou se colocando como paciente e sentindo as mesmas dores, as mesmas dificuldades que um paciente tem. E nisso surgiu a ideia de trazer o Instituto Espaço de Vida, tirar o Instituto Espaço de Vida da gaveta e atender os pacientes da melhor forma possível. Hoje, a IMF, o Instituto Espaço de Vida, atende todo o Brasil através de várias ferramentas. Então, o nosso trabalho é exatamente esse, direcionar o paciente e melhorar a qualidade de vida dele, garantindo os melhores tratamentos possíveis. Poxa, quais são, Rita, os maiores desafios de vocês hoje? Sem dúvida, é essa garantia, porque hoje no Brasil nós temos um sistema que realmente, o SUS como público, é um sistema muito bem-vindo a todos nós, claro, é um sistema caro, digamos assim, caro que eu digo não financeiramente, mas caro porque é caro para nós. Mas infelizmente nós temos muitas entraves no sistema. Então, acesso a novas drogas, hoje, infelizmente, os pacientes não têm esse acesso de uma maneira rápida, de uma maneira evitando a burocracia, né, que existe em tantos meios. A questão da interpretação também das leis que são colocadas, elas têm muitos pontos que são difíceis de você conseguir ultrapassar e interpretar. Então, hoje o paciente no Brasil, ele está meio que dentro de uma, posso chamar uma caixa, porque ele não consegue alcançar a tecnologia do tratamento que existe em outros países. Nós estamos realmente com um déficit de 10 anos em termos de tratamento, isso em todas as patologias. Ok.
E Carolina, para você da Abrale, na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, qual é o trabalho que vocês têm realizado? Então, a Abrale foi fundada em 2002 por um grupo de pacientes e familiares que perceberam que existiam uma série de lacunas no tratamento do paciente com câncer no Brasil. E então nós trabalhamos em cima de 4 pilares principais, justamente com esse objetivo de tentar suprir essas lacunas. Um deles é o de educação e informação, tanto para o paciente quanto para o médico. Então, essas doenças, esses cânceres do sangue que a Abrale tem como foco, têm sintomas muito comuns, né? Então, coceira na pele, tosse, cansaço, febre. Então, uma pessoa que está com coceira na pele, por exemplo, dificilmente vai imaginar que pode ser um câncer. E aí procura um dermatologista. E esse dermatologista provavelmente também não vai imaginar que pode ser um câncer e vai dar uma pomadinha e, enfim, esses cânceres eles se espalham rápido pelo corpo e aí o paciente chega num estágio muito mais desenvolvido, muito mais avançado para o hematologista. Então, a Abrale tem todo esse cuidado, né, de educar tanto os pacientes quanto o público em geral, para que eles saibam quais são os sinais e os sintomas das doenças, quanto os profissionais da saúde, para que também eles saibam quais os exames que devem ser pedidos e como diagnosticar. Nós temos um pilar importante que é o de apoio ao paciente, então, na Abrale nós temos psicólogos, advogados, enfermeiras, médicos que ficam ali disponíveis para orientar o paciente individualmente, em qualquer que seja a questão que ele tenha, desde antes do diagnóstico até depois do tratamento. Nós temos um pilar de pesquisa, então esse pilar é bem importante porque por ele nós entendemos ainda mais quais são as principais dificuldades que os pacientes estão enfrentando em cada região do Brasil e com essas informações a gente trabalha o 4º pilar, que é o de políticas públicas. Então, para a gente conseguir melhoria nas leis, incluir medicamentos de alto custo na lista do SUS, garantir que os pacientes de fato tenham acesso aos direitos. Então, esse é um pilar onde a gente consegue impactar 100% dos pacientes com câncer do sangue no Brasil. Perfeito. E a mesma pergunta que eu fiz à Rita, faço a você. Quais são os maiores desafios enfrentados por vocês? São muitos, né? Acho que começando pela questão do diagnóstico. Então, como eu dizia, são doenças que têm sintomas muito comuns. E não é fácil a gente conseguir chegar nesse diagnóstico por muitas vezes falta de capacidade, de capacitação dos profissionais da saúde, demora, né, para um paciente conseguir uma consulta, fica meses às vezes numa fila num hospital. Então tem toda a questão da estrutura, da burocracia. A gente tem uma demora grande no país para conseguir incorporar medicamentos no SUS, para conseguir registrar medicamentos no país. Então nós temos uma série de entraves que a Abrale tenta solucionar. Perfeito. E como surgiu a ideia do movimento Todos Juntos contra o Câncer? Como que funciona? A ideia foi justamente, né, porque a Abrale faz esse trabalho forte de políticas públicas, mas da mesma forma que a Abrale tem esse trabalho importante, tem a IMF, o Espaço de Vida, tem diversas outras associações que também têm um trabalho impactante em políticas públicas. Mas o ministro da Saúde é o mesmo, né? As pessoas, os representantes do governo são sempre os mesmos, então a gente batia nas mesmas portas separadamente para falar muitas vezes de coisas muito parecidas. Então a nossa ideia foi realmente reunir todas essas entidades principais de câncer do Brasil para a gente unificar a voz, definir quais são as principais demandas que nós temos em comum e juntas lutar para que elas avancem, né? Para que a gente consiga mudar o cenário da oncologia. Maravilha. E você já previu uma proposta tão grande que o movimento tomaria? Que hoje o movimento é muito grande, é enorme, né? O movimento é enorme. A gente já imaginava, justamente porque todas as associações que estão por trás, elas são associações que têm muita credibilidade, já fazem um trabalho muito impactante, mas realmente, claro que a gente se surpreendeu com a rapidez, né, da forma que isso tomou em tão pouco tempo. E quantas pessoas têm participado do congresso que vocês têm realizado? O ano passado participaram cerca de 1.200 pessoas em cada um dos dias. O congresso são 2 dias. Esse ano a nossa previsão é de 2.000 pessoas por dia. Parabéns. Olha, como vocês avaliam o primeiro congresso Todos Juntos contra o Câncer? Acho que foi muito importante, porque foi nesse primeiro congresso que a gente conseguiu discutir os principais assuntos da oncologia
e definir essas prioridades. Então, foi a partir das discussões desse primeiro congresso que a gente criou a declaração de atenção pela melhoria de atenção ao câncer no Brasil. E essa declaração tem todas as demandas que vão ser tratadas a partir, né, de agora por todo esse grupo, por esse movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, o primeiro congresso foi onde foi possível a gente criar essa declaração que agora está sendo monitorada e trabalhada pelo grupo. E você, Rita, analisa como? A organização, acho que, no meu ponto de vista, as associações se organizaram de uma maneira muito mais forte, trazendo cada qual a sua credibilidade, cada qual o seu diferencial no trabalho. E esse bloco unido, ele acaba fazendo uma pressão diferente, é uma pressão organizada mesmo, né, Carol? Com certeza. Parabéns. Olha, Carolina, e no primeiro congresso que vocês reuniram as demandas da oncologia e criaram a declaração para a melhoria da atenção ao câncer no Brasil. Fala um pouco mais para a gente dessa iniciativa. Então, não foi fácil a gente criar essa declaração, até porque realmente são muitas vozes diferentes e a gente realmente queria que todo mundo se identificasse ali, né, no que estivesse escrito na declaração, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. Então, essa declaração, a gente ficou alguns meses, se eu não me engano, 6 meses, para conseguir alinhar todas as vozes, e não só do Conselho Consultivo, das associações que participam do movimento, mas também a gente deixou por 1 mês em consulta pública o documento, justamente porque a gente queria que todo mundo pudesse agregar o seu conhecimento e as suas dificuldades para o que estivesse escrito ali, e todo mundo, a partir de agora, então, que trabalha com oncologia, usar essa declaração como ferramenta para suas reivindicações. Ok. Então, e para vocês, qual a contribuição das associações focadas na área da saúde para o país? Pode ser começar Carolina, por você. Comece, por favor, fica à vontade. não, as contribuições são imensas, né? Principalmente juntas. Então, é o que eu estava comentando antes, né? Então, cada associação faz um trabalho muito importante dentro ali da sua região, dentro do seu foco, da sua doença. Agora, quando nós estamos juntos, sem dúvida, a contribuição é muito maior, a força é muito maior. Então, a contribuição é imensa e nós estamos muito felizes de poder agora estar todos juntos lutando por uma mesma causa. Quando nós falamos em Todos Juntos contra o Câncer, nós não estamos falando apenas de associações de pacientes. Nós estamos falando também de associações médicas, nós estamos falando da parte legislativa, nós estamos falando de outros personagens e outros atores que vêm agregar esse movimento de uma maneira tão forte. Falando isso, a gente pode resumir que a associação em si, ela é um movimento social organizado, que pede a ajuda do paciente, ou seja, nós somos a voz do paciente relacionada às suas demandas. É assim que nós nos colocamos. Perfeito. E, Carolina, quais as principais dificuldades enfrentadas na associação no âmbito federal e aqui no estadual? Acho que é aquilo que eu já tinha respondido no início, né? A gente tem a questão do diagnóstico, a questão do acesso ao tratamento, todas as burocracias que nós enfrentamos e a morosidade nos processos do governo, né? Então, de registros e de incorporações. Perfeito. Então, e tudo isso está descrito ali na declaração. Na própria declaração. E o interessante da declaração é que a gente descreve, né, quais são esses principais gaps e dificuldades que nós estamos enfrentando, o que nós temos hoje de leis e de portarias que tem a ver com aquele assunto, o que funciona e o que de repente não está indo tão bem. E aí tem as sugestões do grupo, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, para que a gente possa avançar nesses pontos que ainda não estão tão redondinhos. Perfeito. E de acordo com a visão do dia a dia de vocês, o que poderia ser feito para melhorar a saúde e atender a ânsia da população em geral? Pergunta difícil essa, porque no nosso dia a dia são colocados desafios muito impactantes, exatamente porque o paciente ele precisa de uma resposta imediata. Ele não tem como esperar por uma resposta que venha daqui a 2, 3 meses. Então, muitas vezes, você encontra um paciente com uma dificuldade de acesso a um medicamento de atenção básica que não tem aquilo. Então, o nosso desafio ele é diário, a gente precisa realmente alterar algumas questões burocráticas para melhorar a qualidade de vida do paciente hoje no Brasil. E eu diria também a questão do financiamento em saúde.
né? Então, assim, o Brasil, no SUS, o governo investe menos de 4% do PIB, né? E isso é 40% menos do que a média de outros países. Então, realmente, a gente precisa de mais dinheiro para conseguir avançar e garantir que os pacientes tenham acesso aos medicamentos, aos procedimentos necessários. Então, realmente, uma luta importante é que a gente tenha mais dinheiro para a saúde. Perfeito. Por falar da Frente Parlamentar, eu tenho uma matéria que mostra como foi o lançamento da Frente Parlamentar através de nós, o seu coordenador, né? O nosso objetivo é apoiar a elaboração de políticas e projetos que contribuam com a qualidade do atendimento da saúde oferecida para a população e ainda fomentar as pesquisas clínicas do país. Vamos então acompanhar essa matéria. A mãe de Carlos sofreu com uma doença grave nos ossos. A demora do diagnóstico no Serviço Público de Saúde piorou a situação e por muito pouco ela não morreu. A Frente Parlamentar ela está aí para isso, a importância dela está aí para isso, para que a gente consiga promover uma saúde de qualidade, uma saúde digna, uma saúde igualitária para toda a população. Carlos dividiu o problema enfrentado pela mãe no lançamento de uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 10 de agosto. A Frente Parlamentar de Saúde e Pesquisas Clínicas quer ouvir vários setores da área médica para criar projetos em benefício da população, com um atendimento de qualidade, diagnóstico rápido e tratamento eficaz. O Dr. Rodrigo Santucci é médico oncologista e pesquisador. Já ajudou muitos pacientes no tratamento contra o câncer, mas acredita que poderia fazer mais se a burocracia no país fosse menor. Muitas vezes existe esse distanciamento entre os políticos e a sociedade civil, os médicos. Então aqui a gente procura falar a mesma língua. Se aproximar dos políticos, se aproximar de Brasília, se aproximar das ONGs e das associações de pacientes, porque o objetivo é um só, é ajudar o paciente. A coordenação da Frente Parlamentar é do deputado Wellington Moura, do PRB, com o apoio de mais 5 deputados. Nós estamos criando várias frentes em cima da Frente Parlamentar da Saúde. No caso, são apoiadores, pessoas que vão nos apoiar de várias áreas, de institutos, de associações, de próprias pesquisas clínicas. A saúde não implica um partido, não é um partido que está lutando pela saúde, são vários partidos que lutam em prol da saúde. E a gente quer fazer com que remédios sejam liberados pela Anvisa e assim a saúde seja melhorada em todo o nosso estado de São Paulo. Bem, eu quero voltar a falar com vocês quais são os pilares que foram feitos no primeiro congresso, qual foi a importância, a população, o povo que deu nesse congresso, como foi a expectativa aí? Por favor, Carol. No primeiro congresso, a gente dividiu todos os temas em 4 pilares, que eram inovação, assistência, redes e políticas públicas. Para esse segundo, a gente percebeu que dividir nos 4 pilares que são, né, da forma que estão também divididos na declaração, esses temas, a gente teria uma unidade maior e seria mais fácil da gente identificar cada um dos blocos mais importantes que nós temos hoje, né, na oncologia, que é a questão de prevenção e promoção, cuidados paliativos, gestão, tratamento e diagnóstico. Então, nós temos 5 pilares hoje no Congresso e na declaração. Perfeito. Esse congresso, esse segundo congresso, ele é dividido nos 2 dias, ele tem várias mesas, são painéis que são promovidos por essas 50 instituições com nomes importantes. Então, dentro desses pilares, as associações acabaram trazendo para si um deles e estão promovendo esses painéis. A abertura vai ser uma abertura extremamente importante, né, Carolina? E sem dúvida, teremos muita ação, algo que realmente impacte no dia a dia. A população, o público-alvo desse evento são profissionais da saúde, correto? Os pacientes. Eu acho que líderes da saúde. Líderes da saúde. Né? Todo mundo que de alguma forma esteja engajado em mudanças pode fazer parte. Então a gente fala, né, que os advogados, os juízes, os representantes do governo, os pacientes ativistas, médicos, associações de pacientes. Então, todas essas pessoas que de fato estão engajadas nessas mudanças estão convidadas
para o Congresso, que vai ser no dia 25 e 26 de setembro agora, né? Então a gente tem poucas vagas. Já agradeço por essa iniciativa e eu vejo que vai trazer muitos grandes resultados aí para o nosso governo aqui no estado de São Paulo, através da associação de vocês. Bem, o assunto do programa da Assembleia convida hoje movimento Todos Juntos contra o Câncer e o trabalho das associações no apoio à saúde no estado. Nós vamos agora ao nosso intervalo rápido e já voltamos. Voltamos com o programa Assembleia Convida e em pauta o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que mobiliza associações, pacientes, personalidades da nossa sociedade e imprensa de todo o país. E no programa de hoje temos a participação da Carolina Cohen, que é a diretora institucional da Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e a administradora e comunicóloga Rita Domingues. Ela que também é secretária adjunta da Sociedade Civil Organizada da Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas. E por falar da Frente da Saúde, eu tenho uma matéria que eu gostaria novamente de voltar a colocar, que fala um pouco dessa frente parlamentar. Acompanhe. A mãe de Carlos sofreu com uma doença grave nos ossos. A demora do diagnóstico no Serviço Público de Saúde piorou a situação e por muito pouco ela não morreu. A frente parlamentar ela está aí para isso, a importância dela está aí para isso, para que a gente consiga promover uma saúde de qualidade, uma saúde digna, uma saúde igualitária para toda a população. Carlos dividiu o problema enfrentado pela mãe no lançamento de uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 10 de agosto. A Frente Parlamentar de Saúde e Pesquisas Clínicas quer ouvir vários setores da área médica para criar projetos em benefício da população, com um atendimento de qualidade, diagnóstico rápido e tratamento eficaz. O Dr. Rodrigo Santucci é médico oncologista e pesquisador. Já ajudou muitos pacientes no tratamento contra o câncer, mas acredita que poderia fazer mais se a burocracia no país fosse menor. Muitas vezes existe esse distanciamento entre os políticos e a sociedade civil, os médicos. Então aqui a gente procura falar a mesma língua. Se aproximar dos políticos, se aproximar de Brasília, se aproximar das ONGs e das associações de pacientes, porque o objetivo é um só, é ajudar o paciente. A coordenação da Frente Parlamentar é do deputado Wellington Moura, do PRB, com o apoio de mais 5 deputados. Nós estamos criando várias frentes em cima da Frente Parlamentar da Saúde. No caso, são apoiadores, pessoas que vão nos apoiar de várias áreas, de institutos, de associações, de próprias pesquisas clínicas. A saúde não implica um partido, não é um partido que está lutando pela saúde, são vários partidos que lutam em prol da saúde. E a gente quer fazer com que remédios sejam liberados pela Anvisa e assim a saúde seja melhorada em todo o nosso estado de São Paulo. Bem, o nosso objetivo nada mais é do que a elaboração de políticas e projetos que contribuam com a qualidade do atendimento da saúde oferecido para a população e ainda fomentar as pesquisas clínicas no país. Bem, desde que a Frente Parlamentar da Saúde foi lançada, tenho me reunido com especialistas da área para ouvir suas demandas e para que possamos juntos colaborar com a mudança que a sociedade clama todos os dias. A saúde é hoje a maior preocupação dos brasileiros e por isso precisa de atenção de nós parlamentares. Bem, Rita, você que é uma secretária adjunta da Frente Parlamentar que criamos aqui, da Saúde e Pesquisas Clínicas da Assembleia Legislativa, para a sociedade civil, gostaria que falasse como vai ser a sua colaboração aqui nos nossos trabalhos dessa frente. Bom, o meu papel, na verdade, a minha pasta, ela vem como a intermediária, digamos assim, das demandas da sociedade, trazendo para os outros grupos que fazem parte da frente parlamentar. Claro, um desejo pessoal é que a questão da atenção básica entre em pauta,
Também a questão do diagnóstico precoce, lembrando a população junto a essas unidades sobre os sintomas mais simples, sobre as dores das costas, sobre fadiga, anemia, etc. Ou seja, levar a informação e trazer a informação para dentro da Assembleia, ser realmente um intermediário. Esse é o meu papel, basicamente. Perfeito. E Rita, como podemos ajudar, por meio da Frente Parlamentar, no movimento Todos Juntos contra o Câncer? O que podemos fazer? Participando literalmente do Todos Juntos como o Câncer, como vocês estão fazendo agora. O movimento, ele é um movimento de ação, um movimento da população, um movimento de todos nós. Então, essa colaboração que vocês estão nos dando, abrindo esse espaço, participando ativamente das atividades, ela é mais do que bem-vinda. A gente só tem a agradecer, deputado. E não é um pedido, é um dever nosso, né? Obrigada. É um movimento político, né, deputado? E aí, por mais que as associações de pacientes, as associações médicas pontuem muitas das demandas que nós temos, nós precisamos muito dos parlamentares para conseguir avançar em alguns pontos, como realmente criação de novas leis, melhoria nos processos, e aí a gente precisa mudar algumas leis que já existem. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês se engajem nessas demandas que nós colocamos na declaração e nos ajudem a avançar. Aqui é a Assembleia, a Casa do Povo. A gente está aqui para ouvir o povo, ouvir as demandas, ver as necessidades, né? E a gente está aqui disposto, essa casa está aberta, disposta a atender as necessidades que vocês têm nos apresentado. Nós só agradecemos, a declaração está aí exatamente para caminhar, né? Vamos ao nosso objetivo. Pensando na necessidade da população que enfrenta problemas de saúde, eu apresentei na Assembleia 2 projetos, o PL 1113, de 2015, que assegura o direito à isenção tarifária nos meios de transporte coletivo aos portadores de doenças crônicas e degenerativas, da natureza física ou mental, que necessitam de tratamento continuado e cuja interrupção possa até mesmo acarretar agravamento no estado de saúde daquele paciente. A lei acaba se estendendo para quem precisa de acompanhante para se locomover. E o projeto 1217, de 2015, que obriga os restaurantes que servem refeições à la carte ou porções concedam descontos de 50% para quem fez cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia. Para conhecer a lei que integra, é só acessar o portal da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É o alsp.gov.br. Inclusive, eu sou um paciente, fiz cirurgia bariátrica, por isso a gente realmente faz umas leis, porque a gente passa a entender melhor. E um paciente que faz cirurgia bariátrica, ele acabou reduzindo o estômago muito, e as porções são muito pequenas. Por isso a gente precisa até mesmo ouvir o cidadão, o povo, para que a gente possa criar leis novas, leis que possam beneficiar a população. Carolina, quando acontece o 2º Congresso do TJCC e quem pode participar dele? O 2º Congresso acontece nos dias 25 e 26 de setembro, agora de 2015, no WTC em São Paulo. Quem pode participar são os líderes da área da saúde, então médicos, profissionais da saúde, pacientes ativistas, associações de pacientes, representantes do governo, imprensa, empresas ligadas à saúde, todos aqueles que de fato querem fazer alguma diferença no cenário da oncologia do Brasil. E como vai ser o congresso? Quais as palestras que serão oferecidas? O congresso ele tem um formato muito moderno, muito interessante. Serão 4 painéis simultâneos acontecendo com temas diferentes. Cada um escolhe qual que é o tema que lhe interessa mais. E são temas que são muito relevantes para o momento da oncologia agora, né? Então, nós vamos falar sobre a questão do financiamento na saúde, sobre a saúde suplementar, sobre cuidados paliativos, a questão da dor oncológica, que esteve em pauta agora junto ao rol de procedimentos da ANS. Nós vamos falar também sobre saúde do homem, a saúde da mulher, através de um painel relacionado ao câncer de mama metastático. Essas serão todas as palestras que serão oferecidas? Serão no total 24 palestras, se não me engano, Carolina? São 24 painéis. E o interessante dos painéis é que nós fazemos questão de convidar pessoas com visões diferentes sobre aquele tema, né? Para que depois
a gente consiga chegar num consenso sobre qual é o caminho que nós devemos seguir para as melhorias. E aí, além desses painéis que cada um vai poder escolher entre os 4, nós teremos a plenária e o encerramento, que aí são maiores, são para todos e que vão ser muito interessantes. Então, na abertura, a gente está dando um espaço para os representantes da Anvisa, da Conitec, da Conep, do Ministério da Saúde, do TCU, para que eles possam dizer o que eles acharam da declaração e como que eles pretendem, a Frente Parlamentar da Saúde também, né? Então, como que eles pretendem avançar com base no que a gente colocou ali na declaração. E no encerramento, a gente vai ter uma palestra muito interessante com o professor Mário Sérgio Cortella sobre qual o sentido da vida. Então, é um congresso que vai abordar a vida em todos os sentidos, né? A questão do acesso, do tratamento e também uma parte mais espiritual que é super interessante até para a cura, né, do paciente. A gente sabe que quanto mais otimismo, quanto mais a pessoa motivada, né? Tiver exatamente, acreditar no tratamento, mais chances de ela ficar bem. Bem, então o congresso vai atingir a todos, desde o Ministério da Saúde até o paciente, Sim. que é a pessoa que mais precisa desse interesse que isso aconteça e que possa ser beneficiado através dessa palestra. Bem, parabéns desde já por essa iniciativa dessas palestras, que eu acredito que será muito interessante para todos, né? Bem, e o que vocês esperam até mesmo dessa segunda edição do congresso? Como está a expectativa de vocês para esse dia aí? Para o dia é que tenham 2.000 líderes da área da saúde para que a gente possa discutir quais são as principais questões e coisas que surgiram nesse último ano e que ainda não estão, de repente, na declaração. Mas a maior expectativa é o pós-congresso, né? Então, é a questão do monitoramento, da gente garantir que os avanços de fato aconteçam e que não fiquem ali só na discussão. Perfeito. Eu gosto de lembrar um detalhe relacionado ao Congresso. O Congresso, ele é o início e o meio, digamos assim, de um movimento que acontece já há um certo tempo, que tomou corpo graças à organização da Abrale. O Congresso, nesse momento, ele traz tudo que foi discutido nesse último ano, correto, Carolina? Exatamente para pontuar, organizar e seguir com novas demandas, novos pilares, novas necessidades e apresentar à sociedade o que já foi feito. Porque os personagens, os atores que estão nesse congresso são atores que respondem muitas vezes às demandas que já foram colocadas através da declaração. Desse último ano, o governo, a governança, teve um movimento com relação a algumas coisas, mas esse movimento foi pequeno, me corrija se eu estiver errada. Então, neste momento, também é um momento de apresentar esses dados, também de fazer as suas declarações, fazer as suas pontuações e tentarmos caminhar a um objetivo, que é um objetivo comum de todos nós, que é a melhora da qualidade do tratamento do paciente. E, inclusive, né, antes, quando a ideia estava bem embrionária do movimento Todos Juntos contra o Câncer, a primeira pessoa com que nós fomos falar foi do Ministério da Saúde, justamente para saber qual que era a opinião do governo sobre essa organização social, né? E eles nos disseram que para eles seria muito interessante ter essa voz comum, né? Ao invés de ter que participar de diferentes eventos e de diferentes congressos e de receber diversas demandas, que para facilitar o trabalho deles seria ótimo ter esse movimento, né? Então, realmente nós esperamos agora esse retorno importante, essa atenção, né? Tanto do Ministério da Saúde quanto de outros órgãos, já que, de fato, a gente foi para frente e se motivou ainda mais com a ideia de deixar esse movimento consistente depois que a gente teve o aval e o ok do governo. Perfeito. Carolina, nós comentávamos aqui no intervalo sobre a história da fundadora da Abrale, né? Eu gostaria que você contasse um pouco dessa história aí para os nossos telespectadores. A história da Merula é uma história incrível, inspiradora. Ela é uma pessoa inspiradora. Então, a Merula, ela nasceu com talassemia, que é um tipo raro de anemia, e o tratamento ele é bem complicado. Precisa de transfusões de sangue de 10 em 10 dias. E aí, o corpo acaba absorvendo muito mais ferro do que ele consegue aguentar, né? Então, com essas transfusões. E aí é necessário fazer um outro tratamento, que é a quelação do ferro, que é para justamente tirar esse ferro do corpo.
quando a merula nasceu, era uma doença rara, desconhecida e mesmo, né, pelos órgãos, pelos representantes do governo, não era uma coisa que era muito falada. Os próprios médicos não conheciam. Então, no Brasil, os pacientes morriam muito cedo, com 2, 3 anos de idade, justamente porque os médicos não diagnosticavam, não sabiam qual que era o tratamento. E aí surgiu a Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia, no qual a merula também é a presidente. E aí, um fato muito interessante foi que quando a merula entrou na Abrasta, que já existia há alguns anos, ela chegou para organizar a associação, né? E aí ela falou, bom, então tudo bem, quem são esses pacientes com talassemia no Brasil? Nada melhor que um paciente para saber, sem dúvida, como fazer. Né? E aí ela foi atrás desses dados, quem são os pacientes, quem são os médicos que atendem, quem são os centros de referência que atendem os pacientes. E aí, na época, o Serra era o ministro da Saúde, e ela veio conversar com o Serra. E o Serra falou, olha, merula, muito interessante todos esses levantamentos, esses questionamentos que você está trazendo. Eu não tenho todos esses dados, mas vou te ajudar a facilitar algumas informações. E enfim, aí ela conseguiu levantar dados muito relevantes e o próprio Serra falou, olha, merula, muito interessante tudo isso que você está me trazendo, mas é uma causa muito pequena, né? Então, não posso dar atenção, e mesmo a população não vai dar tanta atenção para uma causa de 700 pacientes. Né? E aí ele sugeriu que a merula ampliasse essa causa, e aí ela ampliou para os cânceres do sangue. Então, assim, a merula é uma pessoa que é extremamente lutadora. Não é só batalhadora, é uma vencedora. É uma está vencedora, vencendo o dia a dia, né? E assim, podia, de repente, ter se colocado no papel de vítima por conta do tratamento, que realmente é muito difícil, mas muito pelo contrário. Né? Então, assim, ela brinda todos os dias a vida, ela é uma pessoa que valoriza muito a vida, então é muito gostoso conversar com ela. Eu acho interessante porque hoje ela não briga contra o governo, ela usa o governo a seu favor para ajudar não só ela, como também outros pacientes que têm o mesmo problema que ela. Quer dizer, ela, numa orientação política, ela hoje correu atrás, ela foi à luta, ela foi à batalha. E ela sabe que junto com ela tem outras pessoas que têm aquela mesma doença rara, que é difícil de ser tratada, que precisa hoje de mais diagnóstico, precisa de apoio, né? Sim. De pesquisadores clínicos, enfim. Sim, ela foi extremamente visionária, né? Porque assim, nessa época que ela foi conversar com o Serra, ainda não existia de fato essa questão do advocacy, né? Das associações de pacientes terem esse contato com os representantes do governo. Então, ela abriu as portas para que realmente esse trabalho de políticas públicas feito pelas associações de pacientes fosse possível. Perfeito. E é para isso que a Assembleia Legislativa ela está aqui todos os dias, abertas para trazer a você, população, um apoio político. Porque a gente quer isso, a gente quer poder ajudar vocês, mas não trazendo reclamações, mas trazendo muitas das vezes soluções. Às vezes o deputado, como nós, chegamos e perguntamos o que vocês querem que nós venhamos fazer. E a pessoa trazer uma solução, como a própria Merula trouxe a solução. Ela correu atrás, abriu uma associação, se juntou à presidência, ela correu atrás porque ela precisava. Então é isso que a gente quer. E, bem, nós estamos chegando até mesmo ao final aqui do programa, mas eu queria que a Rita deixe uma mensagem especial aqui a todos os pacientes oncológicos. Na verdade, nós lutamos contra uma patologia em favor da saúde. Esse é o grande lance relacionado à saúde hoje no Brasil. Paciente oncológico, paciente hematológico, paciente de doença rara, paciente crônico, ele tem que acreditar que é possível, sim. Tem aquela velha frase, né? Impossível é uma questão de opinião, e é verdade, impossível realmente é uma questão de opinião. Então, procure a associação da sua cidade, procure a associação que está perto de você, a associação que te oferta a mão, porque eles vão poder te ajudar de alguma maneira, trazendo ou informação, ou apoio, ou acolhimento, ou até mesmo assistência relacionada ao seu dia a dia. É importante acreditar nesse movimento, esse movimento ele é nosso, ele é da população. Eu brinco que as associações, o movimento das ONGs, ele é tão adolescente quanto a democracia, porque é um movimento jovem, é um movimento que realmente está aprendendo dia a dia, se organizando e acreditando em tudo isso, né, que é possível. Bem, tem um pensamento até que diz, tudo é possível ao que crê, né? Sem dúvida. Carolina, qual o seu recado que você quer deixar para
todos os que estão assistindo agora a TV Alesp? Então, o meu recado é: inscreva-se no movimento Todos Juntos contra o Câncer pelo site www.todosjuntoscontraocâncer.com.br. O seu engajamento, o seu envolvimento vai ser importantíssimo para que a gente possa avançar nas questões que a gente precisa. E eu vou deixar também o slogan da Abrale, que é o 100% de esforço onde houver 1% de chance. Né? Então, nós realmente vamos até onde precisar com o paciente. A gente, de fato, acredita que precisamos ter essa força e acreditar para que o paciente consiga passar por todas as barreiras impostas pela vida. Parabéns. Olha, a Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas também foi criada para isso, para ajudar a você que tem uma doença rara, ajudar também as clínicas, né? Ajudar a população em geral, porque a gente quer aproximar o povo, as próprias indústrias farmacêuticas, o que podemos fazer para ajudar as associações. Então a gente está interessado em querer ajudar o povo. Então, se você quiser também fazer parte da Frente Parlamentar, você pode nos ajudar, tá bom? Bem, eu agradeço a presença de vocês, todos vocês, desejo muito sucesso no 2º Congresso do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, e que a saúde possa crescer e o cidadão possa receber o tratamento que merece. Por isso, vamos trabalhar todos juntos para que isso aconteça. E se você deseja participar dos trabalhos da Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas, acesse as minhas redes sociais. No Facebook é o facebook.com Wellington 10 Moura. No Instagram é o Wellington 10 Moura. E no Twitter, WELL, que é Well 10 Moura. Ficamos por aqui com o programa Assembleia Convida. Obrigado pela sua participação. Até a próxima.